e o que pedir na oração. É disso que fala o evangelho de hoje. Ontem o Senhor nos ensinou a oração do Pai Nosso. E para aprofundar o tema da oração, logo na sequência, Jesus vai falar então do como é que se deve rezar, né? A oração necessita de algumas coisas por parte do orante, por parte de quem reza, né? E aí, para rezar, a gente precisa entender a quem é que eu estou rezando, quem é essa pessoa a qual eu rezo, né? Então Jesus disse no evangelho: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite. Portanto, Deus é quem? São duas parábolas em uma aqui, né? Primeira parte da parábola, que está dividida em duas. Quem é Deus? Deus é um amigo. Nós rezamos a um amigo. Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite. Então isso aqui é uma imagem de Deus. Deus é um amigo. Nós rezamos a um amigo. E podemos, a esse amigo, fazer uma oração, ou sermos, né, bastante inconvenientes. Procurá-lo à meia-noite. Você tem que ter muita amizade, né? Para ter essa confiança. Eu vou lá encher as paciências dele, mas amanhã a gente vai estar amigo de novo. A gente continua amigo. Nossa amizade vai sobreviver isso aqui, né? Então veja, Deus é um amigo. Mas o orante aqui está orando que horas? Meia-noite. Meia-noite ele foi rezar, né? Ele foi corresponder a uma necessidade, diz aqui, que nem é dele. Ele vai dizer assim: amigo, me empresta 3 pães, mas não é para mim. Não sou eu que preciso desses 3 pães. É porque chegou um amigo de viagem lá em casa, né? Então, muitas vezes, meus irmãos, nós não rezamos porque não temos Deus como amigo e a necessidade de ninguém me toca. O homem aqui foi à meia-noite rezar, pedir, não por ele, foi pedir por um amigo, foi pedir por uma necessidade. Ele já tinha jantado, ele já estava bem, a barriguinha estava cheia, ele podia esperar até o outro dia de manhã, mas chegou alguém com fome, chegou um amigo de viagem. Então, muitas vezes a nossa oração ela é tão débil porque a gente é muito egoísta. Essa que é a verdade. Talvez desconfiamos que Deus seja um amigo, mas talvez não sejamos amigo de ninguém. A ausência de pão do outro não me toca, não me comove, não faz nada comigo, né? E a gente gosta muito de fofocar, não de interceder. E nós somos tão danadinhos, na verdade é essa, né, que a gente usa a oração e a intercessão para fofocar. Ó, vou te falar uma coisa, mas é para você rezar, tá? Não estou fofocando, é para a gente rezar. Tá sabendo da fulana? E ninguém reza pela fulana coisa nenhuma. Você nem vai rezar à noite e nem vai rezar ali. Você já fez essa experiência de começar a falar de alguém e falar assim: não, mas é que eu estou falando para rezar e tal. Enfim, seja você que disse isso ou a pessoa que veio te dizer disse isso. Você já fez a experiência de partilhar? É mesmo? Está acontecendo isso? É, está acontecendo isso. Meu Deus, mas que coisa. Vamos fazer uma oração por ela? Dá aqui a mão. Fecha os olhos. Vamos fazer uma oração por ela. Não era para rezar que a gente estava conversando? Já fez essa experiência? Não, eu já. E vou dizer, é poderosíssimo esse tipo de oração rapidinha, por alguém que não está ali. Mas vamos lá. Rezamos a um amigo. Mas se o nosso coração também não é amigo de ninguém, a nossa oração, ela é uma oração muito falha, muito fraca. E nem orante nós somos também, né? Me empresta então os 3 pães. Agora, aqui tem um pano de fundo que é uma certeza também na vida. Tudo aquilo que o meu amigo precisa, tudo aquilo que o próximo precisa, tudo aquilo que a igreja precisa, a comunidade precisa, e que não necessariamente eu preciso, Deus não vai deixar faltar através de mim, se eu me dispor a ser instrumento daquilo. O homem não volta sem os 3 pães que ele precisa, não para ele, mas para o outro. Então, meus queridos, tudo aquilo que é para o bem do próximo, se eu me disponho a ser mediação disso, se eu me arrisco a ser mediação disso, Deus não deixa no fracasso, nem deixa na vergonha. A gente precisa ter essa fé na vida. E quantas coisas boas, talvez a gente disse não a Deus, ou quantas coisas boas até hoje a gente nem começou. Por quê? Porque eu não tenho os 3 pães que são necessários. Porque vai faltar os 3 pães que são necessários. Quem diz que vai faltar? Deus não honra e não patrocina as nossas futilidades, os nossos mimos. Mas Deus está em tudo aquilo que é para o bem do outro. Não duvide disso. Deus patrocina o seu próprio reino. E aí, meus irmãos, quanta caridade a gente não faz, quanto apostolado a gente não empreende em favor do próximo, em favor do mundo, em favor da comunidade, em favor da igreja, em favor do evangelho, porque a gente tem uma neurose na cabeça, fruto do nosso apego também, de que vai faltar. Não vai faltar, meu irmão. Não vai faltar. A gente precisa tomar posse dessa experiência na vida.
Não vai faltar. Ninguém deve mais do que eu. Eu sou o cara mais quebrado que você conhece. Mais devedor, o pato mais deve do mundo sou eu. E a minha vida é o quê? Pedir orçamento. Eu amo pedir orçamento, gente. Quanto custa? Quanto fica? Como é que você faz? Eu vou lá, escolho o melhor orçamento e vou mandando fazer. Vamos mandando fazer. Não falta. Porque não é para mim. Agora, vamos trazer isso para coisas talvez mais concretas da nossa vida. A esmola ao pobre, a receita de remédio daquela vizinha da rua de baixo, que a gente sabe que sozinha ela não consegue, a consulta do outro. Não falta. Para você pode ser que falte. E eu não te recomendo sair gastando dinheiro à toa não, viu? Não saia gastando dinheiro trocando carro, fazendo coisa para você. Calcula bem, senta, pega um papel, uma calculadora e vê se você tem dinheiro. Porque se você não tem, você está lascado. Deus não vai dar R$1 para o teu mimo. Então só compre se você tiver dinheiro. Entendeu? Se a senhora quer mais uma sandalinha, fazer um cabelo no outro salão que diz que é melhor, vê se tem dinheiro. Porque Deus não honra os nossos gostos, que a gente tem o direito de ter. Mas que quem patrocina somos nós mesmos com um negócio chamado trabalho e organização. Certo? Agora, para tudo aquilo que Deus nos permite saber, conviver e ver, que é necessidade, vai sem medo. Nunca falta para o reino. Amigo, um amigo meu não tem. Esse cara do meio aqui, ele não passa vergonha. Porque ele está rezando a quem? A um mão de vaca? A um sovina? Nosso Deus é pobre? Nosso Deus é medroso? Nosso Deus é avarento igual a gente? Não. Ele é bom, ele é amigo, ele é generoso. E aí Jesus diz: em verdade eu vos digo, ainda que ele não se levante porque é lá muito seu amigo, vai levantar pelo menos para você ir embora dali e parar de encher as paciências. Porque mais do que do pão ele gosta de dormir, né? Então leva o pão e me deixa dormir. E aí Jesus vai dizer para nós aqui, olha: portanto eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pedir, procurar e bater. E aqui está a constância, né, na vida de oração. Então ser constante, ser perseverante. Mas para isso é preciso ser humilde. Nós temos uma dificuldade, meus irmãos, com a constância. Por quê? Porque tudo aquilo que eu achei que ia ser e ainda não foi, de algum modo me fere. Aí eu digo assim: Deus esqueceu de mim. Tanto que eu rezo, vou ter que rezar mais. Tanto que eu já pedi, vou ter que pedir mais. No fundo, muitas coisas da nossa vida, a gente não desiste por canseira, a gente desiste por revolta. Já reparou isso? A gente se revolta. A gente se sente ferido. Portanto, para ser constante em tudo na vida, também na vida de oração, a gente precisa ser humilde, porque quem não é humilde se fere com a demora. Quem não é humilde se sente vítima da demora. E quem se sente vítima, quem se sente revoltado, não tem força para ser constante. Isso vale para tudo na vida. Para tudo que a gente talvez já começou, já iniciou, foi a nossa falta de humildade que nos tirou da constância. A gente se revolta que demore tanto emagrecer, desiste do regime. Ué, mas seja humilde, ué. Você é mais gordo que os outros mesmo, você tem mais quilo para perder que os outros. Certo? Você demorou para começar tal tratamento, agora vai demorar mais tempo para curar. E em nós existe uma falta de humildade. E aí até com Deus, você olha para Deus, eu olho para Deus, eu falo: onde já se viu? Não ter me atendido ainda? Será que eu vou ter que passar igual Santa Mônica a vida toda rezando pela conversão desse menino? Talvez vá, seja humilde, que talvez o teu filho consegue ser pior que o Agostinho e a senhora mais ruim que a Mônica, então vai demorar mais. A falta de humildade nos dói, e porque dói fica mais difícil ser constante, né? Então olha lá o que Jesus está dizendo: peçam, procurem, batam. Por quanto tempo? Não sei, seja humilde, abandona essa pergunta e fiquemos na perseverança, na constância que a oração necessita, não é? Então hoje, meus irmãos, vamos olhar para dentro do nosso coração. Esse nosso desânimo espiritual vem mesmo de desconfiar de Deus, ou tudo isso está sendo alimentado, inclusive a desconfiança de Deus, porque nos falta uma humildade com a vida. Nos dói e nos fere saber que o outro precisou rezar menos do que eu para alcançar a mesma coisa. Existe, meus irmãos, deveria existir em nós, como fruto também da humildade, uma alegria com aquilo que é possível na minha vida. Existe uma alegria no possível das coisas. E existe uma tristeza na inveja e na comparação. Percebe isso? Quando a gente se conecta
Pela humildade e pela gratidão, com aquilo que me é possível. E me é possível hoje fazer o quê? Celebrar a vitória? Não, rezar de novo porque a vitória ainda não veio. É o que me é possível hoje, essa vida, essa estrutura de vida. Eu tenho as minhas esperanças, mas muitas não se realizaram ainda. Então, existe uma alegria no possível. A gente precisa aprender a se alegrar com o hoje. A gente precisa aprender a ser grato com o hoje, com o agora. E existe muita gente que não reza porque perdeu a alegria. E por que perdeu a alegria? Porque Deus ainda não deu? Não é porque Deus ainda não deu. Perdeu a alegria porque está olhando o que Deus deu para o outro. Essa questão da comparação, da inveja, essa questão de certos parâmetros, tem deixado o ser humano doido, maluco, doente. Em tantas áreas da vida é assim. E aí a gente começa a se metrificar com o alheio, com a vida dos outros. Todo mundo já casou, eu não casei. Todo mundo já engravidou, eu não engravidei. Todo mundo já tem um carro, eu não tenho. Todo mundo progrediu de etapa, eu fiquei para o semestre que vem. E aí a gente não tem gratidão, não tem alegria, não tem força, nem energia para o agora da nossa vida. E de onde é que está vindo isso aí? Aí a gente joga a culpa em Deus. Quando na verdade, às vezes, muito do nosso desânimo é a tristeza que vem da comparação. O agora tem alegria dentro dele. Mas essa inveja nostálgica produz tristeza em nós. E quem é triste não reza, gente. É muito difícil rezar na tristeza. Isso vai dando uma febre espiritual na gente, até psicológica. Existem pessoas que são muito pesadas. Elas são muito morosas. Porque elas convivem com um fantasma na cabeça de que a vida delas não é boa, de que a vida delas não está certa, de que a vida delas está fora do controle de Deus. Por que você acha isso? Por exemplo, padre, aí começa a dar exemplo de vida dos outros. Viva a sua vida. Tenha uma alegria no que é possível, no que te foi possível até hoje, no que você alcançou até hoje. Tem uma alegria aí, tem uma gratidão aí. É por isso que o sofrimento do outro é tão terapêutico para nós. É por isso, gente, que quando a gente se permite, ou acontece da gente ter, contato com a pobreza, com a miséria, com a doença, de algum modo nos faz bem isso. As pessoas sentam, choram e reclamam como se elas fossem assim, o ser humano mais abandonado, desgraçado sobre a terra. Vamos dar uma voltinha por aí? Vamos dar um rolê? Vamos dar um rolê. Tem certas casas que o padre visita para ungir um idoso, alguma coisa. Eu vou levar você para dar um rolê. Vamos dar um rolê? Vamos. Eu não vou nem te pedir para pagar gasolina, não. Você vai no banquinho do lado ali, ó. Entra e fica quieto também, não dá palpite. Só olha, pensa, reza. Eu acho que muito remédio que você toma, você vai passar a tomar metade. Para muita gente está faltando dar um rolê no mundo. Dar uma voltinha por aí. Essa tristeza, essa coisa pesada, sabe? Essa nostalgia da alegria, da felicidade. Meu amigo, minha vida, meu irmão, a vida está aqui agora. E tem coisa boa aqui agora. E deveria haver gratidão em que eu consegui chegar até aqui e adquirir isso. E por adquirir não estou falando só patrimônio e dinheiro, também. Mas adquirir essa mulher, esse marido, esses filhos. Mas acredite, tem pior e Deus te livrou. Te deu isso aí mesmo. Tem uma alegria, meus irmãos. Nós precisamos de alguma alegria na vida. Então Jesus está dizendo, peçam, procurem, batam. Bora, filho, para cima. E talvez hoje o nosso pedido tenha que ser, Senhor, me faça humilde de novo, porque eu ando cansado. Não porque a coisa em si é cansativa. Eu estou cansado porque estou ferido. Ferido com o Senhor, que eu achei que já passou da hora do Senhor me olhar, me ouvir, me atender. E ferido com o Senhor, porque o Senhor atendeu ela. E eu não acho que o Senhor tinha que ter atendido ela, não. Essa é que é a verdade das nossas orações frustradas. Tanto que eu faço, tanto que eu sou. Para mim não veio, para aquele lá, ó. Veio, fez e aconteceu. Então talvez hoje, nossa prece deva ser algo na linha da alegria, da humildade, do aqui e do agora. Mas Jesus diz, peçam, procurem, batam. E aí, meus irmãos, todo mundo que demorou muito para alcançar algo na vida, muito, que quase desistiu, ou às vezes até desistiu, precisou retomar aquilo. Você pode ver, todo mundo que alcançou algo, e esse algo demorou muito, quando alcança, a pessoa olha para trás e fala o quê? Ainda bem que só aconteceu agora, ainda bem que Deus não me deu um ano atrás, ainda bem, foi tudo. Quando acontece, quando Deus concede, ninguém pega na mão, olha para trás e fala, agora também não quero.
Ah, agora também não adianta. Você conhece isso? Então, meus queridos, nós precisamos desse assentimento, né? Desse desligar um pouco esse nosso senso crítico até de Deus, porque a gente tira pela vida das pessoas. Todo mundo que rezou, e a gente até falava, né? Mas tanto que ela reza, tanto que ele pede, rezou, demorou. Quando veio, pergunta se a pessoa está insatisfeita. Não está insatisfeita. E inclusive a pessoa consegue agora juntar todas as pecinhas da demora e ficar em paz e agradecido a Deus. E aí Jesus diz, porque quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá.